A minha nora tinha ido para a casa da mãe e pediu-me que ficasse com a minha neta de 7 anos durante uns dias. Chamo-me Carmo, e naquela tarde a minha cozinha cheirava a caldo de galinha com arroz branco. O vapor subia das panelas, a luz amarela da lâmpada caía sobre a mesa de madeira onde alinhei os pratos com cuidado, como quem prepara um abrigo. Chamei a menina com voz mansa. Lucia, venha jantar, filha. Ouvi os passinhos na sala. Ela apareceu devagar, arrastou a cadeira sem ruído, sentou-se direita, as mãos pousadas nas pernas. Os olhos grandes, redondos, traziam uma tristeza que não cabia num corpo tão pequeno. Servi-lhe um prato generoso. O cheiro do frango com legumes enchia o ar. Ao lado, deixei umas fatias de pão que ela costumava molhar no caldo. Lucia fixou a comida, mas não a tocou. Coma, meu amor, ainda está quentinho. Pegou na colher e ficou a segurá-la no ar, como se disputasse por dentro com algo que a travava. Empurrei o prato de pão para perto dela. Gostas de molhar no caldo ou não gostas? Por que não comes? Os ombros miúdos estremeceram. Ergueu o rosto com os olhos a brilhar e sussurrou, tão baixo que quase não ouvi. Avó, hoje, se me deixarem comer... Essas palavras cortaram-me por dentro. Fiquei imóvel, um sorriso no rosto e uma tempestade na cabeça. Uma criança de 7 anos a pedir permissão para comer. Inclinei-me, toquei-lhe no ombro e disse com toda a ternura: Claro que podes comer, Lucia. Anda, prova. Mal terminei, as lágrimas rebentaram. A colher caiu na mesa com um som seco que me fez tremer o peito. O que foi, filha? Ela apenas chorava, soluços que apertavam a alma. Aproximei o prato, dei-lhe colheradas pequenas, uma a uma, como quem guia um pássaro ferido de volta ao ninho. Entrecarei um riso leve. Está boa, não está? A avó faz o melhor caldo de galinha. Sabia, porém, que havia ali um mal sem nome. Depois do jantar, levei-a para a sala. Liguei um desenho no televisor velho, música viva, cores a saltar. Lucia encolheu-se num canto do sofá. Agarrou uma almofada, lançando-me olhares rápidos, carregados de receio. Pousei um copo de leite morno à sua frente. Bebe. Vai fazer-te bem. Ela mirou o copo, mirou-me a mim e a tremer. Posso beber, avó? Engoli a dor, assenti e só então levou o copo aos lábios, em golinhos diminutos, como quem teme que alguém lhe o arranque. À noite preparei a cama. Lucia ajeitou a manta e a almofada com uma precisão que não pertence a uma criança. Ficou de pé, à espera. Dorme. Já é tarde. A voz saiu-me doce, mas por dentro eu ardia. Avó, posso apagar a luz agora? Aquilo gelou-me. Deitei-me ao lado, abracei-a. O corpinho tremia na penumbra. Afaguei-lhe o cabelo até adormecer. Mesmo dormida, as pestanas brilhavam úmidas. Olhei-a e vieram-me memórias de quando a casa transbordava de riso. Agora, restavam cacos a cortar por dentro. Recordei-me de Maria, a minha primeira nora, mãos rápidas na cozinha, um sorriso que iluminava a casa inteira. Trazia tachos para o meu fogão, guardava o melhor pedaço para o Antônio, o meu filho. Sogra, fiz mais um bocadinho para si. Gosta mais picante, não é? E eu dizia que Maria tinha sido um presente que Deus nos dera. Nesses dias, Lucia mal andava, agarrada à saia da mãe, a repetir mamã como uma canção. Acreditei que aquela alegria duraria. A vida não deixa. Quando Lucia fez 2 anos, Maria descobriu um tumor no peito.
Lembro-me do telefonema com a voz trêmula e uma serenidade fingida. Sogra, fui ao médico, não parece bem, mas não se preocupe. Corremos entre hospitais, agarradas a cada fio de esperança. Antônio vendeu o carro para pagar tratamentos. Eu passava noites em oração na igreja de São Miguel, pedindo que a salvasse. O cancro foi implacável, levou-a pouco antes do 5º aniversário da menina. No corredor do hospital, vi o meu filho a apertar Lucia contra o peito, chorando até ficar sem lágrimas. Ela, pequena demais, só perguntava: "Onde está a mamã, pai?" Desviei o olhar. Não tinha resposta. Antônio ficou sozinho com a filha. O trabalho como encarregado de obras obrigava-o a viajar, semanas sem regressar. Pedi que deixasse Lucia comigo. "Mãe, quero cuidar eu, não quero que ela cresça sem o pai." Entendi, mas doía ver a menina à janela, à espera. Comecei a ir mais vezes à casa deles, levar comida, contar histórias, ensinar flores de papel para pendurar no quarto. Lucia ria sim, mas por trás havia um véu de tristeza. 2 anos depois, o meu filho mudou. Menos palavras, cansaço no olhar. Um dia ligou-me feliz. "Mãe, conheci alguém em Coimbra. Chama-se Isabel. É viúva, boa pessoa. Vai dar-se bem com a Lúcia." Fiquei contente e apreensiva. Estaria a menina pronta para uma nova mãe? Quando conheci Isabel, surpreendeu-me o encanto. Chegou com um pudim caseiro, dourado e a cheirar a caramelo. Abraçou Lucia, disse: "Vou amá-la como se fosse minha." A menina agarrou-se a mim. Isabel não reparou. Falou da vida, dos pratos que gostava de cozinhar, do sonho de uma família feliz. O rosto de Antônio tinha uma luz que não via há muito. Disse a mim própria que talvez Isabel fosse a ponte de volta à alegria. 6 meses depois, casaram. Mudaram-se para uma casinha nos arredores de Lisboa, paredes brancas, telhas vermelhas. No dia da mudança, vi Lucia correr com uma bola no quintal. Isabel acariciou-lhe o cabelo. "Brinca devagar, não caias." Pareceu-me tudo certo. Pouco depois, Isabel engravidou e nasceu Diogo. Olhos grandes que lembravam Maria. Fui levar uma manta de lã. Isabel sorria com o bebê ao colo. Lúcia, silenciosa num canto, observava. Chamei-a: "Dá um abraço ao teu irmão." Ela anuiu, afastou-se com a boneca de pano contra o peito. Ao telefone, Isabel dizia sempre: "A Lúcia porta-se bem, brinca muito com o Diogo." Nas visitas, via o contrário. A menina falava menos, corria pouco, perdia o olhar. A mesa que Isabel preparava era farta. Chamava meu amor a Lúcia e passava-lhe o braço pelos ombros. Quando eu desviava os olhos, a menina baixava a cabeça e apertava as mãos. Eu convencia-me. Timidez, saudade da mãe. O coração, porém, começava a desconfiar. Nesse tempo, ainda fui muitas vezes à casa nova. Era um lar bonito, buganvílias a sombrear o portão. Havia uma doçura de fachada, agora sei. Eu, ingênua, não vi as fissuras. Uma tarde, a mesa estava posta com esmero, guisado a fumegar, salada fresca, e, ao centro, o pudim como estrela. Isabel servia sem parar, enchia o copo do Antônio, punha mais carne no prato da menina. A Lúcia adora o guisado, não é, meu amor? A menina mastigou devagar, olhos cravados no prato. Antônio apertou a mão da esposa. A Isabel cuida de todos. Sinto-me um homem abençoado. O meu peito acalmou
quis acreditar. Acreditei. De vez em quando, Isabel levava a menina à minha casa ao fim de semana. Chegava com cestos de pães, frascos de doce de laranja. Os vizinhos elogiavam. Que ignora dedicada! Eu deixei-me levar por essa música doce, mas os sinais cresceram. Durante um almoço, vi Lucia empurrar a sopa com a colher, calada. Toquei-lhe na mão. Está sem sal? Queres carne? Ela ergueu os olhos, assustou-se, sussurrou. Está boa. Isabel sorriu. É saudade da Maria, coisas de criança, vai habituar-se a mim e ao Diogo. Assentia, como quem se agarra a um galho no rio. Chegou um junho abafado. Antônio telefonou. Mãe, temos de ir a Coimbra com urgência. Levamos o Diogo. Podes ficar com a Lucia? O coração abriu-se. Claro, filho. Na manhã seguinte, o carro velho parou ao meu portão. Antônio ajudou a menina a descer. Isabel trazia o bebê a bocejar. A mochila cor-de-rosa da Lucia brilhava nos desenhos de princesas. A menina colou-se ao pai, olhos nos sapatos brancos. Isabel entregou-me uma sacola com roupas dobradas. Não se esqueça do leite antes de dormir. E do casaco, que ela esquece sempre. Soavam cuidados de mãe. Agradeci, abracei a neta e senti uma rigidez que me cortou a respiração. Um sorriso pintado nos lábios, a tremer por baixo. Antônio afagou-lhe o cabelo. Porta-te bem com a avó. Volto depressa. Isabel deu um beijo rápido e, ao virar-se para prender o Diogo à cadeirinha, nos olhos da Lúcia brilhou um alívio breve, quase proibido. Quando o carro desapareceu na esquina, a menina alinhou os sapatos, pousou a mochila com método, sentou-se no sofá, braços à volta de uma almofada. Liguei um canal infantil. Ela ficou imóvel, como se o mundo fosse vidro. À hora do almoço, fiz caldo de galinha e arroz. Sabores da memória. Pousei o prato à frente dela. Come, meu amor. A avó caprichou. A mãozinha ergueu a colher e parou, presa. Arrastei uma cadeira, sentei-me ao lado. Se arrefece, perde a graça. Ela mexeu os lábios sem som. Pus um pedaço de frango no prato, sorri. Prova. Levou uma colher à boca, mastigou devagar, os olhos tensos, cada garfada um obstáculo. Pensei, é saudade. O íntimo disse, não. No dia seguinte, acordei cedo para o pequeno almoço. Tostei pão, esfreguei tomate, um fio de azeite, leite morno. Lucia, vem comer! Entrou em silêncio, sentou-se direita, mãos nas pernas, olhar na madeira. Empurrei o prato, sorri. É como gostas. Ela segurou uma fatia, deteve-se e perguntou, muito baixo. Avó, posso comer isto? Engoli em seco. Claro que podes. Fiz para ti. Deu uma dentadinha, mastigou com medo. Servi mais leite. Posso beber mais? Assenti. Por que pedir licença para o pão e o leite? Fomos a pé à escola, passando pela praça do bairro. Comprei churros quentes. Toma, abraçou o saco sem abrir. Come, estão bons. Provou um pedacinho, séria, como quem cumpre uma tarefa. No recreio, ficou encostada na parede, a ver os outros correr. Ao buscá-la, perguntei, brincaste? Sim, soprou com olhos vazios. No regresso, comprei um balão em forma de coração. Posso ficar com ele? Perguntou. A minha resposta foi um nó na garganta e um sim firme no rosto. De tarde, espalhei lápis de cera e folhas na mesa. Desenha. Antes adoravas. Ela segurou um lápis, hesitou. Posso desenhar? Assenti. Surgiu devagar a figura de um homem, uma mulher e um bebê. Quem são, filha?
A mamã, a Isabel e o Diogo. E tu? O silêncio abriu uma fenda. As lágrimas começaram a cair. Abracei-a, o corpo a tremer. Queres contar à avó? Negou com a cabeça, esmagando a minha mão. À noite, cozinhei um arroz salteado colorido. Prova. E se eu entornar? Murmurou. Se entornares, limpamos. Não faz mal. Ficou a olhar-me como a testar a verdade e então comeu, aos poucos. Lavou o seu prato sem que eu pedisse, alinhou tudo no escorredor. Antes de dormir, dobrou a manta com perfeição, sentou-se e perguntou: Já posso dormir? Podes, a avó está aqui. Suspirou, como quem pousa um peso antigo, e fechou os olhos. Na manhã seguinte, decidi procurar a verdade. Deixei a Lucia na escola e fui ao bairro do meu filho. Bati à porta da dona Pilar, viúva atenta. Viu algo estranho em casa do Antônio? O olhar dela escureceu. Baixou a voz. Vi a Isabel a castigar a menina no quintal. Caiu-lhe um prato. Obrigou-a a ajoelhar ao sol. Chorava e pedia. O portão fechado à chave. Senti o sangue ferver. Fui à igreja de São Miguel. O padre Miguel, cabelos muito brancos, disse: A Lúcia calou-se. Quando falo com ela, a Isabel responde por cima. Já a vi parada a olhar o Diogo nos braços da mãe com uma tristeza funda. Ouvi a Isabel dizer que criança precisa de mão dura. Ao Diogo, tudo. A Lúcia, nada. Voltei para casa com um saco de rebuçados. Entreguei-o à menina. Avó, posso comer um? Podes comer quantos quiseres. Abriu o saco, tirou apenas um, guardou o resto na gaveta, como quem teme castigo por alegria. Sentei-me ao lado. De que sabor gostas mais? Morango, disse com um brilho mínimo. Mas não preciso de muitos. Um chega. Chorei em silêncio. Mereces o saco inteiro, meu amor. Aqui ninguém te volta a assustar. Se chegou até aqui, permita-me um pedido rápido. Se esta história o tocou, inscreva-se no canal e deixe o seu comentário. Diga-me de onde está a ouvir. O seu apoio ajuda a dar voz a crianças como a Lucia e a impedir que o silêncio vença. Nessa noite, fiz uma refeição simples: tortilha e salada. Pousei o prato diante dela. Posso comer, avó? Podes. Aproveita. A tensão nos olhos afrouxou. Deitei-me ao lado dela quando adormeceu, mas eu não consegui. Pensei na máscara da Isabel, no amor cego do Antônio, na ferida da Lucia. Fechei o punho e prometi: quando eles voltarem, o silêncio acaba. Por ela, pela minha família, pela justiça. O fim de semana chegou com o peso de uma tormenta no peito. Quando o velho carro do Antônio estacionou diante do meu portão, já sabia que aquele dia não seria igual aos outros. O meu coração batia tão forte que quase podia ouvi-lo. O motor calou-se e vi o meu filho sair, o rosto cansado mas iluminado ao avistar a filha. Atrás dele vinha a Isabel, de sorriso largo, trazendo o pequeno Diogo nos braços, balbuciando sons inocentes. Segurei firme a mão da Lucia. A menina, colada a mim, tremia. Antônio abriu os braços. Filha, vem, o papá sentiu tanta falta de ti. Mas a menina apenas se encolheu mais contra mim. Deixou-se abraçar um instante e logo se escondeu atrás da minha saia.
No rosto do meu filho via surpresa e um desconforto que não queria admitir. Isabel entrou de seguida, pousou um saco de presentes sobre a mesa e, com voz cheia de entusiasmo, disse: Mãe, trouxemos vinho e doces típicos de Coimbra. Vai adorar. As palavras dela pintavam uma imagem de normalidade, mas o meu coração já não podia ser enganado. Observei a minha neta. Os olhinhos dela permaneciam no chão, as mãos agarradas ao tecido da minha roupa, como se fosse um escudo. Preparei a mesa com um estufado e salada, na esperança de criar harmonia. Sentamo-nos todos, mas o ar estava denso, pesado, como se cada respiração fosse um esforço. Respirei fundo, olhei nos olhos do meu filho e disse, sem rodeios: Antônio, sabes que a tua filha tem de pedir permissão para comer à mesa? O silêncio caiu como um raio. O garfo de Antônio parou no ar. Ele olhou para mim e depois para Isabel, incrédulo. Mãe, o que está a dizer? Isabel, serena, pousou o copo de vinho e sorriu. É verdade. As crianças precisam de disciplina. Comer é um privilégio, não um direito automático. Quero que a Lucia aprenda a comportar-se. A raiva percorreu-me inteira. Bati a mão na mesa. Isso não é disciplina, Isabel. É crueldade. A menina tem apenas 7 anos. Não lhe podes roubar a dignidade de comer. O meu filho franziu o senho. Mãe, talvez estejas a exagerar. A Isabel cuida de todos. A Lúcia está mais obediente desde que vive conosco. As palavras dele foram como facas. O amor cegava-o. Isabel segurou-lhe a mão com falsa doçura. Quero apenas educar a nossa filha com firmeza. E o Diogo crescerá da mesma forma. Olhei para a menina. Estava imóvel, olhos marejados, o prato intocado diante dela. Olha para ela! Gritei, a voz a quebrar-se. Vês o medo? É esse o resultado da tua disciplina, Isabel. Antônio virou-se para a filha, mas ela manteve a cabeça baixa, mãos escondidas no colo, sem ousar falar. A atmosfera tornou-se insuportável. Diogo balbuciou mama e Isabel levantou-o, enchendo-o de carícias. A distância entre os dois irmãos era um abismo aberto à minha frente. O meu filho calava-se, preso entre duas verdades que não queria enfrentar. Eu desejava contar-lhe tudo, o que a vizinha Dona Pilar tinha visto, o que o padre Miguel me tinha confessado. Os murmúrios de medo da própria Lucia, mas temi que ele não acreditasse. Temia que o amor por Isabel o cegasse ainda mais. Isabel, como pressentindo o perigo, ergueu-se com o filho ao colo e disse friamente: A forma como criamos os nossos filhos é assunto de família. Ninguém tem o direito de se meter, nem mesmo a senhora, mãe. E sem esperar resposta, acrescentou: Amanhã volto para buscar a Lúcia. As suas palavras foram uma bofetada. Apertei a mão da menina, sentindo o tremor a atravessar-lhe o corpo. Vi Isabel sair com o meu filho arrastado pelo braço e percebi que não podia mais esperar. Chegara o momento de agir. Quando a porta se fechou, peguei a minha neta ao colo. Não tenhas medo, filha. A avó não deixará que voltes para aquele lugar. Ela chorava, mas nos olhos brilhava uma centelha de esperança. Na manhã seguinte, o sol mal entrava pelas frestas e já o meu coração estava em guerra. Preparei-lhe o pequeno almoço, mas os olhos dela continuavam marcados pelo receio.
O som de uma buzina cortou o ar. Tinham chegado. Antônio saiu do carro, um sorriso forçado. Isabel vinha atrás, com Diogo adormecido nos braços. Lucia, arruma as tuas coisas, vamos para casa, disse o pai. A menina, sentada no sofá com a boneca de trapo, ficou pálida. Agarrou-se a mim, olhos abertos de pânico. Isabel pousou o bebê, ergueu a voz fria. Rápido, Lucia, não faças o teu pai esperar. Aquelas palavras soaram como ordens militares. A menina chorou, desesperada. Avó, não quero ir, tenho medo. Antônio parou, como se um raio o tivesse atingido. Estendeu a mão, mas a filha enterrou o rosto no meu ombro. Isabel, impaciente, ordenou. Basta de birras, anda já. Foi então que, com uma coragem que não sabia que tinha, tirei o telefone. Marquei o número da minha amiga Helena, advogada. Preciso de ajuda, a minha neta está em perigo. Logo a seguir, liguei aos serviços sociais. Expliquei tudo, a voz a tremer, mas firme. A minha neta Lucia é maltratada, preciso de intervenção imediata. Isabel gritou furiosa. O que pensa que está a fazer? Isto é assunto de família. Enfrentei-a, olhos nos olhos. Não, Isabel, já não é assunto de família, é assunto da lei. Antônio, confuso, acendeu um cigarro, mas a mão tremia tanto que a cinza caiu-lhe no peito. Mãe, o que está a acontecer? Explica-me. Antes que pudesse responder, o som de uma sirene ecoou na rua. 20 minutos depois, 2 assistentes sociais e um polícia entravam na minha casa. O bairro inteiro observava pelas janelas. Uma mulher baixinha, de voz doce, ajoelhou-se diante da Lúcia. Olá, sou a Ana. Podes contar-me o que se passa? Estou aqui para te ajudar. A menina agarrou-se a mim, mas com a minha mão a segurar-lhe firme. Ganhou coragem. A voz dela saiu entrecortada. Se eu não me portar bem, a mamãe Isabel não me deixa comer. Um dia todos comeram paella e eu só pude olhar. Também me trancou num quarto escuro quando parti um copo. As palavras bateram em cheio no peito do Antônio. O cigarro caiu-lhe dos dedos. Isabel tentou defender-se. É mentira. Fui apenas rigorosa. Lúcia, diz-lhes que mentiste. Mas a menina, com lágrimas a correr-lhe pelo rosto, manteve-se firme. A assistente social tomou notas. Virou-se para mim. Senhora Carmo, a criança ficará temporariamente consigo. Precisamos de mais informações. Assenti com os olhos marejados. Abracei a neta. Senti o corpo dela relaxar, como se finalmente tivesse encontrado refúgio. Isabel pegou em Diogo, saiu furiosa. Vai arrepender-se disto, Carmo. Eu, porém, não tremi. Só me arrependo de não ter agido antes. O meu filho seguiu a cabisbaixo, esmagado pela verdade. Eu fiquei com a minha neta nos braços, prometendo a Deus que nunca mais a deixaria sozinha no medo. Nos dias seguintes, a casa encheu-se de um silêncio pesado, mas era um silêncio diferente, não o do medo, mas o de uma pausa antes de um novo começo. Os serviços sociais autorizaram que a Lucia permanecesse comigo enquanto a investigação seguia. Ainda assim, havia visitas regulares para avaliar como ela se adaptava. Fiz tudo para que a rotina fosse tranquila. Acordar cedo, pequeno almoço simples de pão com manteiga e leite quente, levá-la à escola, buscá-la à tarde e preparar jantar com receitas que ela gostava. Aos poucos, notei mudanças. No primeiro dia, Lucia ainda comia devagar.
olhando sempre para mim antes de levar a colher à boca, como quem buscava aprovação. No segundo, arriscou uma gargalhada pequena quando lhe dei um rebuçado escondido no bolso. No fim de semana seguinte, trouxe da escola um desenho colorido e mostrou-mo com os olhos a brilhar. Avó, a professora disse que estava bonito. Abracei-a, sentindo uma alegria que há muito não conhecia. Mas também sabia que a batalha estava longe do fim. No fundo da menina ainda havia medo, como se as sombras da casa da Isabel continuassem a persegui-la. À noite, quando a cobria com a manta, ela perguntava em voz baixinha: "Posso dormir agora?" E eu respondia sempre: "Sim, meu amor, aqui estás segura." Entretanto, a notícia do conflito espalhou-se pelo bairro. A vizinha Dona Pilar veio bater-me à porta. "Carmo, se precisar, eu testemunho. Vi com os meus próprios olhos aquela mulher obrigar a menina a ajoelhar-se no quintal, debaixo do sol." Agradeci-lhe com lágrimas nos olhos. No domingo, procurei o padre Miguel, que confirmou o que já me tinha dito. A Isabel trata o pequeno Diogo com mimos, mas a Lúcia ignora como se não existisse. Isto não é educação, é crueldade disfarçada. Juntei cada palavra, cada testemunho, como quem recolhe pedras para construir uma ponte. Sabia que iria precisar de provas quando chegasse o julgamento. Uma tarde recebi a visita de Helena, a minha amiga advogada. Sentou-se à mesa da cozinha, espalhou papéis e disse com firmeza: "Carmo, temos o suficiente para levar este caso a tribunal. A declaração da criança, os testemunhos da vizinha e do padre, além do relatório dos assistentes sociais. A Isabel não conseguirá escapar." Suspirei fundo. Parte de mim temia enfrentar a verdade diante de todos. Outra parte ardia de raiva e queria gritar ao mundo que a minha neta tinha sido maltratada. "Helena, não quero vingança, só quero que a Lúcia volte a sorrir sem pedir licença." Ela segurou minha mão. "E vai sorrir." Quando o dia da audiência chegou, a cidade de Lisboa parecia mais cinzenta do que nunca. O edifício do tribunal erguia-se imponente, paredes de pedra fria que metiam respeito. Vesti a Lúcia com um vestido azul simples, prendi-lhe o cabelo com uma fita branca. A menina segurava a minha mão com tanta força que os dedos me doíam, mas não a larguei. Dentro da sala, o juiz olhou-nos com seriedade. A Isabel estava sentada ao lado do advogado, com o rosto pálido, mas ainda tentando manter a compostura. O meu filho Antônio, dividido, tinha os olhos vermelhos, como se não tivesse dormido. Diogo ficou com uma ama fora da sala. A assistente social apresentou primeiro o relatório. Descreveu a falta de comida como forma de castigo, o isolamento em quarto escuro, o medo constante da criança. Depois veio o testemunho da Dona Pilar, a voz firme apesar da idade. Vi aquela menina a chorar de joelhos no chão quente. Pedi a Isabel para a deixar levantar, mas ela mandou-me embora. O padre Miguel falou em seguida, a sua voz grave ecoando pela sala. Há uma diferença entre educar e humilhar, e eu vi humilhação. Chegou a vez do depoimento gravado da Lucia. A minha neta não precisou estar diante de todos, mas a sua voz infantil ressoou no espaço. "Se não me porto bem, a mamãe Isabel não me dá jantar. Um dia todos comeram arroz e eu só olhei."
Cada palavra era uma faca. O Antônio cobriu o rosto com as mãos, incapaz de sustentar a vergonha. A Isabel, nervosa, tentou justificar-se. Queria apenas ensinar disciplina, nunca quis fazer mal. A menina está a exagerar. Mas a máscara já tinha caído. As provas eram demasiadas, os testemunhos demasiado claros. O juiz pronunciou a sentença. Isabel foi considerada culpada de maus-tratos infantis. Condenaram-na à prisão e o divórcio com Antônio foi decretado. A custódia total da Lucia ficou com o pai, enquanto o pequeno Diogo permaneceria com a mãe, mas Antônio teria direito de visita. As palavras do juiz caíram como um martelo, pondo fim a meses de dor escondida. Olhei para a minha neta e vi os olhos dela marejados, mas desta vez não de medo, e sim de alívio. Naquela noite, de regresso à minha casa, preparei uma paella farta. O cheiro de açafrão e mariscos encheu a cozinha. Pousei o prato diante da Lucia. Ela olhou-me com timidez e perguntou: Avó, posso comer? Sorri, contendo as lágrimas. Podes, meu amor, come tudo o que quiseres. E ela comeu, pela primeira vez em muito tempo, sem pressa, sem medo. Pediu até para repetir. A sua risada, clara como um sino, ecoou pela sala. Senti que finalmente a infância dela estava a regressar. Depois da audiência, Lisboa parecia respirar de outra forma. Já não era o mesmo cinzento de pedra e silêncio. Havia uma claridade suave, como se até o céu tivesse decidido aliviar-se. Levei a Lucia pela mão até casa e no caminho ela apertava a sua boneca de pano contra o peito, sem largá-la um segundo. O rosto ainda guardava sombras, mas nos olhos surgia um brilho tímido, uma esperança que antes não ousava mostrar. O meu filho Antônio veio ter conosco nessa noite. Quando entrou na sala, parecia um homem quebrado. Sentou-se no sofá, chamou a filha com voz trêmula. Filha, vem cá. A menina aproximou-se devagar, como se cada passo fosse uma dúvida. Então, Antônio ajoelhou-se diante dela, segurou-lhes as mãos pequenas e disse: Perdoa-me, Lucia. Eu não vi o que passavas. Estava cego. Não vou deixar que te magoem outra vez. A criança hesitou, depois abraçou-se ao pai com força, chorando em silêncio contra o seu ombro. Foi um abraço longo que parecia querer recuperar os anos perdidos. Vi as lágrimas correrem pelo rosto de Antônio e senti no fundo que, apesar dos erros, o coração dele era verdadeiro. Nos dias que se seguiram, a casa ganhou um novo ritmo. Acordávamos cedo, tomávamos o pequeno almoço juntos. Eu preparava pão torrado com manteiga e leite quente. Lucia comia ainda devagar, mas já não perguntava: Posso? Limitava-se a sorrir, como se estivesse a testar a liberdade recém-descoberta. À tarde, depois da escola, ajudava-me a regar as flores no quintal. Gostava de despejar a água devagarinho sobre os vasos, e eu aproveitava para lhe contar histórias da minha infância em Évora, quando corria entre oliveiras e ria até não ter fôlego. A menina escutava atenta e às vezes deixava escapar uma gargalhada breve. Essas pequenas risadas eram como música para mim. Um sábado levei-a à feira do bairro. O ar cheirava a pão acabado de cozer e a peixe fresco. Os vendedores gritavam os preços e as barracas coloridas enchiam a rua de vida.
comprei-lhe um balão vermelho em forma de coração. Ela agarrou-o com as 2 mãos e pela primeira vez soltou uma gargalhada clara, deixando o balão subir alto contra o céu. Foi como ver um passarinho sair da gaiola. Antônio esforçava-se para reconstruir a confiança com a filha. Levava-a ao parque, empurrava-a no baloiço, comprava-lhe gelados na praça. Mas eu percebia que havia ainda um muro invisível. À noite, quando ele se despedia, Lucia abraçava-o, mas mantinha os olhos vigilantes, como se temesse que a alegria fosse passageira. Certa vez, ao regressar de um passeio, Lucia disse em voz baixa: "Gosto do papá, mas tenho medo que me deixe outra vez." Essas palavras cortaram-me o coração. Expliquei-lhe com calma que o pai também estava a aprender, que às vezes os adultos erram, mas que ele a amava mais do que tudo. Beijei-lhe da testa e prometi: "Agora tens a avó e o pai. Nunca mais estarás sozinha." De vez em quando, o pequeno Diogo vinha visitar-nos com a mãe de acolhimento temporário. Era um bebê alegre, cheio de energia. Corria pelo quintal, ria às gargalhadas quando via a bola a rolar. Lucia observava-o de longe, segurando a boneca de pano. Um dia perguntei-lhe: "Queres brincar com o teu irmão?" Ela aproximou-se devagar. Diogo estendeu-lhe um carrinho de brincar, sorridente. Lucia pegou no brinquedo, hesitante, e pela primeira vez os 2 partilharam risos. O coração encheu-se-me de esperança. Apesar das feridas, havia espaço para laços verdadeiros. Mas também notei um receio escondido. Mais tarde, Lucia confessou: "Avó, gosto do Diogo, mas tenho medo que gostem mais dele do que de mim." Abracei-a, acariciei-lhe o cabelo e disse com firmeza: "Não, meu amor, o amor não se divide, multiplica-se. Tanto tu como o Diogo serão sempre amados." As semanas passaram. A Lúcia começou a trazer da escola desenhos cheios de cor. Já não eram apenas rabiscos de figuras tristes. Agora apareciam casas com janelas abertas, flores amarelas, árvores verdes. Uma vez mostrou-me um desenho de 3 pessoas: um homem, uma mulher e uma criança. Apontei e perguntei: "Quem são?" Ela sorriu e respondeu: "O papá, a avó e eu." As lágrimas vieram-me aos olhos. Era a prova de que a ferida começava a sarar. Numa tarde de domingo, organizei um almoço grande. Fiz arroz de pato, uma das receitas favoritas da nossa família. Convidei alguns vizinhos e o padre Miguel. A mesa ficou cheia de conversas e gargalhadas. A Lucia correu pelo quintal com outras crianças, segurando o balão vermelho que ainda guardava do mercado. Quando regressou à mesa, sentou-se entre mim e o pai e disse com voz firme: "Hoje não precisei de pedir licença para comer." Todos se calaram por um instante. Depois, Antônio puxou-a para si, emocionado, e eu apertei-lhes a mão debaixo da mesa. Foi como um selo. A infância dela estava finalmente a renascer. Apesar disso, as noites ainda traziam sobressaltos. Por vezes, acordava a chorar, agarrada à almofada, murmurando: "Não me trancem, por favor." Eu corria ao seu quarto, embalava-a e repetia: "Aqui ninguém te fecha, aqui estás livre."
Nessas horas entendia que as cicatrizes não desaparecem de um dia para o outro. A cura é lenta, mas cada gesto de amor é um passo em frente. Enquanto isso, Isabel continuava presa em Coimbra à espera de julgamento final. A sua sombra já não ameaçava diretamente, mas eu sabia que a lembrança dela ainda vivia no coração da minha neta. Era por isso que todas as manhãs, ao ver a Lucia sorrir à mesa, eu agradecia a Deus, porque mesmo depois da escuridão mais dura, a luz consegue sempre abrir caminho. E naquele sorriso tímido vi não apenas a sobrevivência de uma criança, mas também a prova de que o amor verdadeiro é mais forte do que qualquer castigo. Os dias seguintes foram de arrumação, não só da casa, mas do coração. Havia gavetas por dentro que eu já não abria há muito tempo, medos que guardei, culpas que nunca disse em voz alta, promessas feitas em silêncio. Agora, com a Lucia a dormir sem sobressaltos em casa, eu e o Antônio decidimos que não bastava sobreviver, era preciso reconstruir. Começamos pelo que é simples, um quadro de rotinas na porta do frigorífico, horas de acordar, escola, lanche, trabalhos de casa, banho, histórias antes de dormir. A Lúcia ajudou-me a desenhar pequenos ícones com lápis de cor, um sol para amanhã, um livro para a leitura, uma estrela para a hora de fechar os olhos. Foi a primeira vez que a vi a planear o próprio dia com um sorriso desarmado. Assim eu sei o que vem a seguir, avó, disse. E eu pensei que, no fundo, é isso que cura, poder antecipar o próximo passo sem medo. Às quartas-feiras, depois das aulas, passamos a ir ao jardim perto da igreja de São Miguel. Levávamos pão para os pombos e a Lucia corria atrás deles, a rir quando o bando levantava voo de repente. O Antônio encontrava-nos lá sempre que podia. Às vezes chegava de botas e colete fluorescente, diretamente da obra. Sentava-se no banco, cansado mas atento, e deixava que a filha lhe contasse o dia. A composição sobre a primavera, a nova canção de música, o teatro que a professora queria montar. Numa dessas tardes, a professora enviou um recado. Seria bom a Lúcia falar com a psicóloga da escola. Eu e o meu filho olhamo-nos. Havia feridas que o amor não cicatriza sozinho. No consultório, a psicóloga falou com serenidade. Vamos trabalhar o medo e a culpa. As crianças maltratadas costumam convencer-se de que fizeram algo para merecer. A Lúcia, calada, mexia no fitilho branco do cabelo. Mas eu prometo que aqui ninguém precisa de autorização para existir, disse a psicóloga, e eu senti uma pedra a sair-me do peito. Nas semanas seguintes, a Lúcia começou a desenhar mais casas com janelas abertas, a pôr 2 travessas na mesa de cada desenho, uma para mim, outra para quem amo. Era um sinal. O Diogo continuava com a família de acolhimento em Coimbra, enquanto o processo da Isabel transitava em julgado. O tribunal confirmou a pena e a proibição de se aproximar da Lucia. Ao mesmo tempo, estabeleceu um regime de visitas para o Antônio ver o filho mais novo. As viagens de Lisboa a Coimbra tornaram-se parte da rotina do meu filho. Eu preparava-lhe uma lancheira com rissóis e maçãs. Antes de partir, ele agachava-se diante da Lucia. Queres mandar um desenho para o teu irmão? E quase sempre ela fazia 2, um sol enorme que envolvia 2 crianças de mãos dadas. A primeira vez que o Diogo veio a Lisboa para passar uma tarde conosco, trouxe um carrinho vermelho de plástico,
gasto nas rodas, mas com um brilho orgulhoso nos olhos. A Lúcia esperou-o no portão, a boneca de pano encostada ao peito. Quando o irmão entrou no quintal, ela estendeu-lhe um balão velho em forma de coração, o mesmo que ganhara na feira e guardara a todo o custo. É para a tia, disse. O Diogo sorriu, mas antes de pegar no balão, ofereceu-lhe o carrinho. Trocamos. Os dois riram. Ficaram assim muito tempo a empurrar o carrinho pela pedra do quintal, a ver o balão sacudir-se ao vento. Eu e o Antônio ficamos a olhar sem dizer nada, com as mãos poídas de tanto querer segurar o mundo para que nada os magoasse. Nem tudo era fácil. Algumas noites, a Lúcia acordava sentada com os olhos muito abertos, como quem espera uma voz dura a mandar calar. Eu ia, sentava-me ao lado, dava-lhe água. Aqui ninguém te fecha, meu amor, repetia. Às vezes bastava. Outras levava mais tempo. Nessas horas, eu lembrava-me da Maria, a primeira nora, o riso gentil, o cuidado com as panelas, a forma como olhava a filha como quem segura a luz. Dizia baixinho: ajuda-nos a ensinar-lhe a paz, Maria, ensina-nos a ficar. E ficávamos. O bairro também se reacomodava à nova história. A dona Pilar passava muitas vezes, sob pretexto de me devolver um prato que eu nem me lembrava de ter emprestado. Entrava, afagava a cabeça da Lúcia com dedos de quem sabe rezar enquanto cozinha, e deixava sempre qualquer coisa no balcão. Marmelada, broas, uns figos que o irmão lhe mandara do Alentejo. Um sábado apareceu com um avental de flores e declarou: hoje ensino a Lúcia a fazer bolachas de canela. A cozinha encheu-se de farinha no ar, daquelas poeiras que entram pelas frestas e ficam a brilhar no sol. A Lúcia moldou as bolachas com cortadores de estrela e coração. Quando saíram do forno, ela perguntou quase rindo: avó, posso comer uma agora? Eu e a dona Pilar olhamos uma para a outra e dissemos ao mesmo tempo: podes comer duas. E ela comeu, quente ainda, soprando, sem esperar ordens, sem medo de errar. No domingo seguinte, fomos à missa. O padre Miguel falou de justiça e de misericórdia, de como a verdade, quando chega, não vem para humilhar, mas para curar. Depois, no adro, parou diante da Lúcia, agachou-se com dificuldade e disse: que o teu riso te defenda, minha filha. A Lúcia não respondeu, estendeu-lhe séria uma bolacha de canela embrulhada num guardanapo. Ele riu: e que a tua generosidade te guarde. Eu sorri. Há bênçãos que são pão simples. O Antônio também mudou. Começou a chegar mais cedo do trabalho, mesmo que isso significasse levantar-se ainda de noite para terminar relatórios. A casa ganhou o som do chuveiro dele às 7, do barulho das chaves às 18h30, da ralação das cenouras que ele insistia em preparar para a sopa da filha. Não era só remorso, era compromisso. Um dia, quando eu ia pôr a mesa, encontrei-o parado à porta do quarto da Lúcia, a ver a menina adormecida com o braço aberto sobre o urso de peluche. Tinha o olhar de quem promete a si mesmo uma fidelidade nova. Mãe, sussurrou, eu devia ter visto. Eu toquei-lhe no ombro. Agora vês, não desistas de ver. Ele assentiu, e eu soube que aquele ver ia salvá-los. A meio do mês, a escola organizou uma pequena apresentação. Cada criança diria uma frase sobre o que é casa. A Lúcia trouxe-me o papel, muito compenetrada, e pediu para ensaiar.
Casa é onde não se pede licença para ter fome. Leu devagar. A frase era da professora, mas na boca da minha neta ganhou carne e ossos. No dia da apresentação, a sala estava cheia de pais. O Antônio sentou-se na primeira fila, as mãos entrelaçadas. Quando a Lucia se levantou para a sua vez, todo o barulho caiu. Ela respirou fundo e disse clara: casa é onde não se tem medo de existir. O silêncio que se seguiu não era vazio, era um abraço. O meu filho chorou sem se esconder. Eu apenas rezei, com a cabeça baixa, um obrigado teimoso. Chegou o verão, o calor trouxe tardes longas e eu comprei uma pequena piscina de plástico para o quintal. A Lúcia chapinhava, o Diogo, quando vinha, atirava a água com as mãos gorduchas e o Antônio ria-se, encharcado. À noite fazíamos gelatina em copos de vidro e ficávamos no alpendre a contar estrelas. Qual é a tua? Perguntei uma vez. A Lúcia apontou para uma que mal se via. A mais teimosa. Eu ri. Então é tua mesmo. Nessa mesma altura, o advogado da Isabel apresentou um recurso. A notícia caiu como pedra na água calma. A Lucia ouviu-nos murmurar e ficou séria. Sentei-me com ela. Expliquei que a lei tem degraus, que alguns homens tentam subir ao contrário, mas que nós não deixaríamos que ninguém a fizesse descer outra vez. O padre Miguel veio à casa tomar café. Explicou com palavras simples que as decisões do tribunal mantinham-se, que a proteção continuava. Ainda assim, percebemos que a sombra voltara a rondar o quintal. O Antônio ligou ao seu superior e pediu para ficar apenas em obras na cidade durante uns tempos. Quero estar perto, disse-me. É assim que se aprende a ser pai, ficando. As noites voltaram a ser calmas. Uma, em particular, guardo como quem guarda um relicário. A Lúcia entrou na cozinha de mansinho, já de pijama, e perguntou: avó, posso pôr a mesa do pequeno almoço de amanhã? Eu sorri. Podes. Ela trouxe os pratos pequeninos, colocou o pão na caixa, alinhou as chávenas como soldadinhos e, no fim, deixou um bilhete dobrado junto ao meu lugar. Li mais tarde, quando ela já dormia. Obrigada por me dares casa. Fiquei ali, de avental ainda atado, a chorar baixinho, com a certeza de que algumas palavras são remédios que se tomam devagar. Com o tempo, voltamos a Évora por um fim de semana. Quis mostrar à Lúcia as oliveiras da minha infância. Fomos até o campo ao final da tarde. O sol, grande e redondo, sentou-se nos montes e um cheiro a poeira doce subiu da terra. A Lucia correu entre as árvores, penteando o ar com os dedos, e gritou: avó, olha, o céu cabe na minha mão. Eu ri alto, coisa rara. O Antônio tirou fotografias sem fim, como se quisesse prender aquele instante dentro do bolso. Na volta, paramos numa pastelaria. A Lucia escolheu um pastel de nata. Mordeu, lambeu os dedos e, sem olhar para mim, disse casualmente como quem fala do tempo: está muito bom. Não pediu, não esperou, apenas provou a vida. Antes de regressarmos a Lisboa, passamos pela pequena ermida que fica no alto da estrada. Acendemos uma vela. Por quem é esta? Perguntou a Lucia. Por nós os três, disse o Antônio. E por quem nos ensinou a amar devagar, acrescentei, a pensar na Maria, na Dona Pilar, no Padre Miguel, na psicóloga, no bairro inteiro que de tantos modos segurou a nossa mão. A Lucia acenou, séria como gente grande, e soprou um beijo para a chama. Ficamos a vê-la arder, sem pressa.
Quando descemos a colina, a cidade voltava a abrir-se à nossa frente, grande e viva. Senti que a casa nos esperava com a paciência das coisas que duram. A Lúcia adormeceu no banco de trás, a cabeça encostada ao ombro do pai. Eu conduzi, mãos firmes no volante, o coração cheio de um silêncio bom. Havia ainda passos por dar, papéis, consultas, visitas a Coimbra, recursos a responder, mas já tínhamos chão, e quando há chão, pode chover o que chover, aprende-se a andar. Nessa noite, depois de a deitar, passei pelo quarto e vi na secretária um novo desenho. 3 pratos sobre uma mesa. Ao lado, a palavra sempre. Não precisei de mais nada. Fui à cozinha, deixei a massa do pão a levedar para a manhã seguinte e encostei a testa à janela. Lá fora, Lisboa respirava, luzes, passos, carros ao longe. Cá dentro, a nossa casa respirava também. E eu, pela primeira vez em muito tempo, senti que a vida nos tinha devolvido não apenas o que nos tiraram, mas algo maior, a certeza de que o amor, quando insiste, aprende o caminho de volta. As semanas seguintes foram como um lento desabrochar. A cada dia, a Lúcia parecia soltar mais um fio da teia de medo em que vivera. Já não perguntava antes de beber água, já não hesitava em abrir o armário para tirar um prato. Mas ainda havia momentos em que o silêncio lhe caía pesado nos ombros, como se a lembrança da voz da Isabel lhe assombrasse o ouvido. Nessas horas, eu sentava-me ao lado dela, sem muitas palavras, apenas presente, porque às vezes a cura não se faz de conselhos, mas de presenças firmes. O Antônio, por seu lado, enfrentava um processo de aprendizagem doloroso. Assumia o erro de não ter visto, de não ter querido ver. Muitas noites ficava até tarde na sala, a rever fotografias antigas da Maria com a filha ao colo, da Lucia de fraldas a sorrir para a câmara. Eu encontrava-o com os olhos vermelhos e ele dizia: "Mãe, como é que não percebi?" E eu respondia sempre: "O amor cega, mas também salva. Agora o teu olhar é diferente, mantém-no aberto." E ele assentia, como quem grava uma lição no coração. O processo judicial da Isabel seguiu o seu curso. O recurso foi negado e a condenação tornou-se definitiva. A notícia trouxe um alívio imenso, mas também uma dor surda. Afinal, era a mãe do Diogo, e por mais que ela tivesse errado, havia ali um menino inocente a precisar de afeto. O Antônio organizava visitas regulares para estar com o filho mais novo. A Lúcia aceitava vê-lo, ainda que com uma ponta de receio, como se o simples facto de partilhar laços com a Isabel fosse uma sombra difícil de afastar. Eu dizia-lhe: "O teu irmão não tem culpa, ele também merece amor." E ela tentava, aos poucos, acolhê-lo no coração. As tardes em que o Diogo vinha à nossa casa eram um ensaio de esperança. Brincavam no quintal, desenhavam juntos, faziam corridas à volta da buganvília. Houve um dia em que construíram uma cabana de lençóis entre as cadeiras da sala e se deitaram lá dentro, a rir de cada vez que o pano caía. A Lucia, nesse instante, parecia esquecer os fantasmas. Ria com uma leveza que enchia a casa como música. Eu fiquei parada à porta, a vê-los, e uma lágrima caiu-me pela face. Não era tristeza, era gratidão por assistir ao renascimento da infância roubada.
No bairro, todos notavam a mudança. A dona Pilar dizia sempre: "A menina já tem cor nas faces outra vez." O padre Miguel lembrava-me após a missa: "Deus não promete uma vida sem dores, mas dá-nos mãos para segurar uns aos outros." Até os vizinhos que pouco falavam começaram a cumprimentar mais, a trazer pequenas ofertas de fruta, como se quisessem participar, ainda que de longe, dessa reconstrução. A Lúcia foi convidada pela professora para participar numa peça de teatro na escola. O papel era pequeno, uma flor que abria as pétalas ao sol. Mas para ela foi como ser protagonista. Passou dias a ensaiar diante do espelho, esticando os braços como pétalas. No dia da apresentação, a sala estava cheia de pais. Quando chegou a sua vez, abriu os braços e disse em voz clara: "Eu cresço porque o sol me aquece." O Antônio chorou baixinho e eu, ao lado, apertei-lhe a mão. Não era apenas um ensaio escolar, era a metáfora da própria vida da minha neta. Em casa, as rotinas continuavam a ser a nossa âncora. Pequenos almoços com pão quente e leite morno, tardes de estudo acompanhadas por chá de camomila, noites com histórias lidas à luz amarela da sala. A Lucia já não precisava de pedir licença para repetir o prato. Uma noite, ao terminar a sopa, levantou-se sem pedir, serviu-se sozinha e voltou a sentar-se. Quando me olhou, havia um brilho travesso nos olhos. "Posso?" perguntou a sorrir, já sabendo a resposta. Eu ri e disse: "Não precisas perguntar. Aqui és livre." E ela comeu, feliz, como quem saboreia mais do que a comida, saboreia a liberdade. Mesmo assim, havia ainda provas a enfrentar. Uma visita programada para a Lucia ver a Isabel no centro de detenção. O psicólogo aconselhou: "É importante que a criança sinta que pode encarar o passado sem medo, mas só se ela quiser." Quando lhe falamos, a Lucia ficou séria, pensativa. Depois disse: "Só vou se vocês ficarem comigo." No dia marcado, fomos. A Isabel apareceu, mais magra, o rosto marcado pela tensão. Tentou sorrir, mas a expressão parecia quebrada. Disse: "Lucia, minha filha." Mas a menina recuou, agarrou-se à minha mão e murmurou: "Avó, não quero." O psicólogo interveio de imediato, encerrou a visita. Foi duro, mas necessário. A partir daí, ficou claro que não se podia forçar laços partidos. O amor não se impõe, constrói-se ou perde-se. Naquela noite, a Lucia dormiu entre mim e o Antônio, como quando era pequena. No escuro, murmurou: "Avó, agora já não tenho medo de pedir comida." Eu apertei-a contra o peito e senti que a batalha, ainda que não terminada, já tinha uma vitória preciosa. Com o tempo, a vida retomou um ritmo quase normal. A Lucia voltou a brincar com vizinhos, a correr atrás de pombos, a rir de coisas pequenas. O Antônio reencontrou uma paz discreta. Eu, embora mais cansada, sentia-me fortalecida. Havia aprendido que a coragem não é ausência de medo, mas a decisão de proteger mesmo tremendo. O verão aproximava-se do fim quando a escola organizou uma exposição de desenhos. No mural central, vi o trabalho da Lucia, uma casa branca com janelas abertas, duas figuras de mãos dadas à porta e um sol enorme no céu. No canto inferior, com letras tortas, escreveu: "Aqui não preciso pedir."
Fiquei imóvel diante daquele papel, o coração apertado e leve ao mesmo tempo. Porque ali, naquele desenho infantil, estava a vitória da minha neta, a prova de que as cicatrizes podem transformar-se em asas. E naquela tarde, ao regressar a casa, percebi que, apesar de todo o sofrimento, tínhamos reencontrado algo essencial: a certeza de que a luz pode sempre regressar, mesmo depois da noite mais longa. O outono chegou com o vento fresco a varrer as ruas de Lisboa, trazendo consigo o cheiro das castanhas assadas. A cidade mudava de cor e também nós mudávamos dentro dela. A Lucia caminhava de mochila às costas, apanhando folhas secas para as colar nos cadernos da escola. Era uma criança como tantas outras, mas quem a conhecia de perto sabia a longa travessia que já tinha feito para chegar ali. O Antônio acompanhava-a todos os dias até a porta da escola. Antes, apressado pelo trabalho, mal tinha tempo de lhe dar um beijo de despedida. Agora ficava à espera de a ver entrar e acenar pela janela. Eu observava de longe e, no fundo, agradecia a Deus por aquele homem, meu filho, ter finalmente entendido a importância de estar presente. Em casa, a rotina era mais leve. A Lúcia já não perguntava se podia dormir, se podia comer, se podia brincar. Agora era ela que me chamava para mostrar os desenhos novos, para pedir ajuda nos trabalhos de casa ou simplesmente para se deitar no meu colo e ouvir histórias antigas. A cada gesto, sentia que a menina recuperava um pedaço de infância que lhe havia sido roubado. O Diogo, pequeno e inocente, vinha visitá-la com frequência. Corria pela sala com os olhos vivos e a gargalhada fácil. A Lucia olhava-o com ternura, mas ainda havia nos seus olhos uma sombra discreta. Certa vez, disse-me em voz baixa: "Avó, gosto do Diogo, mas às vezes lembro-me do que a mãe dele me fazia." Eu acariciei-lhe o cabelo e respondi: "As memórias podem doer, mas não têm de mandar em ti. Podes escolher amar o teu irmão sem aceitar o mal que a Isabel te fez." Ela ficou pensativa e depois foi brincar com ele no quintal. Esse foi o primeiro passo para aprender que o amor não é herança automática, mas uma escolha consciente. O bairro continuava atento. A dona Pilar trazia sempre um saco de laranjas, dizendo: "A menina precisa de vitaminas para crescer forte." O padre Miguel, na missa da igreja de São Miguel, pedia uma oração especial pela família. Eu sentia que, de certa forma, todos faziam parte desta reconstrução, como se uma rede invisível sustentasse a Lucia em cada passo. No tribunal, a sentença tinha sido clara. A Isabel estava condenada e não voltaria a ter a guarda da Lucia. Mas os papéis oficiais não eram o que mais me importava. O que me importava era ver a menina sorrir, correr, pedir um segundo prato sem medo. Isso era a verdadeira justiça, mais do que qualquer decisão escrita em folhas carimbadas. Uma noite, sentei-me no alpendre da casa. A buganvília já perdia algumas flores, espalhando pétalas vermelhas pelo chão. A Lúcia corria pelo pátio com um balão colorido e o riso dela misturava-se com o canto distante dos sinos da igreja. Senti uma paz que há muito não sentia. Segurei no meu lenço e murmurei: "Obrigada, Senhor, por me dar forças quando eu mais precisei."
Olhei para trás, para todos os dias de dor, de dúvida, de lágrimas escondidas no travesseiro. Percebi que a maior lição não foi apenas proteger a minha neta, mas também levantar a voz contra o silêncio. Quantas crianças vivem ainda presas em medos semelhantes, sem ninguém que as escute? Quantas vezes o mundo prefere virar a cara, dizendo que são assuntos de família? Eu aprendi que o amor verdadeiro não fecha os olhos. O amor verdadeiro enfrenta, mesmo que doa, mesmo que destrua ilusões. E é isso que quero deixar como mensagem. Se um dia ouvirem o sussurro de uma criança a pedir algo tão básico como comer, não o ignorem. Pode ser o grito mais alto que alguma vez ouvirão. Naquele final de tarde, abracei a Lucia. Ela encostou a cabeça ao meu peito e disse baixinho: "Avó, agora sinto que estou em casa." As lágrimas caíram-me silenciosas, mas eram lágrimas de esperança. Eu sabia que o caminho ainda teria pedras, que as cicatrizes não desaparecem de um dia para o outro. Mas também sabia que tínhamos vencido a escuridão e que, a partir dali, a minha neta podia finalmente viver como merecia, livre, amada e sem medo. A vida não devolve o que rouba, mas permite-nos reconstruir. E nós, naquela pequena casa iluminada pelo riso de uma menina de 7 anos, estávamos a reconstruir não apenas um lar, mas também a certeza de que a coragem pode mudar destinos.